vender 60, para fazer 65 gols, eu bati umas 500 bolas. Então eu entrei em 550 estabelecimentos num dia. Não plante uma bela flor no asfalto. Porque às vezes você tá com uma ideia boa, com um negócio legal, mas no ponto errado. Eu falo que a Milk foi concebida a mais próxima da perfeição possível. Eu falo que cada vez que fecha uma loja, Rafa, é como se morresse uma pessoa pra gente. Gravando mais um episódio muito especial do podcast oficial do Precisava Escrever. Essa história dava um livro. O empresário que eu tenho aqui na minha frente hoje é uma pessoa que eu admiro muito, que hoje eu posso dizer que sou amigo. Vou contar um pouco, a gente vai falar um pouco aqui da trajetória dele, coisas que eu já sei, eu já tive o privilégio de assistir uma das palestras dele, mas também tem muita coisa que eu tenho curiosidade e ele vai trazer aqui para vocês. Antes de começar, queria agradecer nosso parceiro de sempre, a Link Telecom, que esse projeto aqui não existiria se não fosse os nossos parceiros. A Link é parceiro do Precisava Escrever já há bastante tempo. Vocês vão ver que durante o nosso papo vão aparecer QR Codes aí dos nossos parceiros. São promoções, são convites para vocês conhecerem mais. Para você que está como eu, acho que até o nosso convidado está nessa fase da vida, mobiliando um apartamento, uma casa, queria indicar para vocês a SS Interiores, é a empresa que patrocina esse podcast e também onde eu estou escolhendo, junto com a minha noiva, os nossos móveis. Para você que está uma fase um pouquinho antes, vou deixar também o convite aqui da Casa Scala, que é uma construtora que realiza o seu sonho de construir uma casa um desses grandes empreendimentos, grandes condomínios de Goiânia. Você pode escolher o condomínio dos seus sonhos, 30% de entrada e o restante você deixa a parte burocrática, a parte da construção com a Casa Scala, tá bom? Esse podcast também é um oferecimento do Cicobi Unicentro BR e sempre preciso deixar um abraço pro pessoal da B2, que foi quem montou toda essa estrutura aqui, esse cenário, pessoal aí que realiza sonhos através de formaturas, de festas, também realizou o nosso sonho montando esse espaço aqui, tá bom? Bom, hoje eu vou conversar com o Lohan, que eu acho que pelo traje vocês já devem identificar, porque essa identidade visual é muito forte e hoje eu, como goiano, fico orgulhoso de falar que espalhou pelo Brasil e até pelo mundo, né? Queria te agradecer, Lohan, porque eu falo assim, ó, que quem tá vindo aqui no começo, eu vou ter uma eterna gratidão, porque vocês estão aceitando um convite de um programa que ainda nem foi pro ar, que a gente ainda tá gravando para levar pro ar. Então, assim, sinal de amizade, de confiar aí no Precisava Escrever, no meu trabalho. Muito obrigado, seja bem-vindo. Rafa, e aí galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Primeiro, você tá ganhando dinheiro, hein, meu filho? Esse stand faltam meia hora para apresentar. Agradecer. A estrutura é cara. Senão tá entrando dinheiro, viu, gente? Prazer é meu, cara, dizer que tá aqui, né, te prestigiando nesse começo. Já me sinto honrado de estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Amém. Até porque você já é um sucesso, né? Amém. Sua carreira tá onde tá, não é por acaso, é uma construção de muitos e muitos anos. Então, é um prazer meu de estar aqui, desfrutando desse momento com você e dizer que, além da amizade, tem uma dor muito grande que nos une, chamada Vila Nova, viu, gente? Nós temos isso aqui é na alegria e na tristeza, é muito mais tristeza que alegria. A gente tem o futevôlei, que dá alegria, o Vila, que nem sempre. Nem tanto, né? Nem tanto. Mas o nosso dia vai chegar. Nós vamos vir gravar aqui dia junto com Vila na Série A. O longo prazo é fiel, viu, Rafa? Vamos junto. Lohan, esse projeto aqui surgiu, eu tenho escrito muitas biografias e sempre que eu converso com empresários, com personalidades, eu vejo tanto que existem histórias fabulosas por trás de toda... A gente brinca aqui, até um dos nossos lemas, que todo CNPJ de sucesso esconde um CPF que teve que lutar muito para chegar onde está. E aí a gente gosta muito de começar falando de infância. Quem era o Lohan criança? O que você gostava de fazer? Onde você passou a sua infância? E se você acha que tem algo lá da infância que já começou a treinar, te preparar para o que você veio se tornar como adulto? Rafa, nossa, passa um filme mesmo, assim, né? Tava te ouvindo e lembrando do Lohanzinho lá jogando golzinho na rua, né? Jogando golzinho, soltando pipa, correndo atrás de raia torada, como diz aqui em Goiânia, né, cara? Então, lá, nessa época, isso há 25, 28 anos atrás, 98, ali com meus 8, 9 anos de idade, minha infância era muito feliz, assim. Então, jogava bola, golzinho no quintal, na rua, aqui em Goiânia. Sou goianiense, com muito orgulho, Jardim América. Jardim América. Então, jogava bola, soltava pipa.
E nesse negócio do futebol, né? Que foi a grande herança que meu pai me deixou. A gente viu Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo usando as chuteiras Total 90, É, que era meu sonho de consumo. sim. E eu, como filho de uma mãe solo, digamos assim, que minha mãe que me criou mesmo, assim, uma bancária, mãe de 3 filhos. E eu queria muito comprar as chuteiras do Ronaldinho Gaúcho, né? A Total 90 é Mercurial, quem é mais ou menos da Sim, nossa idade aí vai sim, eu lembrar. lembro. E aí, como comprar as chuteiras, Rafa? A Sem gente, grana. e a gente ainda tava naquele rainha vôlei, Rainha Quioto. também, é isso A aí, gente, John. Que eu chute. sou dessa fase, que eu tinha o rainha mirando no Total 90, que era Total mais caro. 90, cara. E é topper, né? Na época era os tênis do momento. E aí a chuteira Total 90 era um sonho. Eu queria, mas não tinha grana. Eu falei, cara, o que eu vou fazer para comprar minha chuteira? Então, de alguma maneira, nasceu dentro de mim ali a minha primeira empresinha, que era vender brigadeiro na escola. Legal. E aí, com 8, 9, 10 anos de idade, até os 13, eu vendia os brigadeiros no intervalo, cara. Então, ali, o tampinha ali já começou a entender o que era uma DRE, o que era um CMV. Então, na minha doceriazinha de vender brigadeiro e brigadeiro de leite ninho recheado, era 50 centavos que eu Era no vendia. recreio da escola? No recreio, levava todo dia, fazia o brigadeiro à tarde e no outro dia de manhã eu vendia o que eu tinha feito no dia anterior. Você que produzia, sua mãe te ajudava? Minha mãe me ajudava com brigadeiro e minha irmã me ajudava com leite ninho. Então, Legal. naquela época, Rafa, isso em 98, 2000, 2001, eu ganhava o equivalente a hoje a um salário mínimo. Legal. Então, assim, comecei a ter noção, comecei a aprender a ter uma educação financeira, sabe? Então, ali nasceu, de certa forma, a Milk Moo. E essa grana ajudava em casa? Você tinha liberdade para gastar ela com suas Tinha coisas? liberdade, Rafa. Nessa época, minha mãe me incentivava muito, assim, com o empreendedorismo, sabe? Então, o primeiro leite condensado, ela que me deu. Então, graças a Deus, era tudo na risca, mas nunca passamos fome, digamos assim. Era Sim. tudo na risca. Minha mãe botava a gente em colégio particular, trabalhando duro ali para conseguir pagar, mas não precisava contribuir com a despesa de casa, não. Então, aquela grana era para mim, para matar os meus desejos, né? Minha chuteira, os tênis que eu queria comprar. Legal. Então, foi assim que nasceu minha. Ô, Lohan, eu já percebia isso antes e agora vendo você falar, eu vejo que existe um dom para a venda. E aí eu queria te perguntar, você acha quanto disso é nato, quanto disso é treinável? Uma pessoa, a gente escuta muita pessoa falar assim: "Ah, eu não sou bom, eu não nasci para isso". Essa pessoa, se estiver disposta com o treinamento, ela pode se tornar um grande vendedor? Ou você acredita que você nasceu com uma facilidade a mais? Rafa, você sabe que essa é uma pergunta, para mim, muito difícil de responder, por quê? Eu não acredito que eu nasci vendedor, assim. Eu nasci com a liderança dentro de mim. Sempre fui no colégio, né? Gostava de puxar o time do futebol e coisa e tal, mas sim, vender. O brigadeiro, por mais que eu fosse uma criança que de alguma maneira nasceu esse negócio dessa dor de querer ter a grana para comprar a chuteira, eu não me lembro exatamente como que eu falei, vou vender brigadeiro. Mas eu até me lembro que um dia, né? Um dia meu pai já teve barraca de praia, já ralou bastante. Um dia ele falou: troca essa nota de R$ 20 aqui. E aí eu peguei a nota, cara, e um garoto tímido. Eu não era um garoto desenrolado que conversava muito. Eu peguei esse dinheiro, fui tentar trocar, Rafa. Resumindo, eu andei em 5 barracas, falei, moça, você troca? Ela, não. Moça, você pode trocar? Não. Aí eu falei, pai, não consegui trocar. Aí ele deu uma risada na época lá e falou, esse aí vai ter que estudar muito, porque no comércio não vai dar certo. E esse negócio ficou, não E teve marca, nenhuma. né? Marcou, mas assim, não teve uma vitória por causa disso. Marcou, mas eu, no começo, Rafa, até para fazer um podcast, para fazer uma palestra, coisa e tal, era muito desafiador para mim. Então eu encarava, Rafa, como um desafio. Eu não sabia o que fazer com 17, 18 anos, o que prestar. Nossos espectadores, eu acredito que muitos devem ter tido a mesma dificuldade que eu tive, que é o que eu vou fazer da vida pelos próximos 50 anos, né? Ou mais, né? Sim. Se Deus assim permitir. E aí, cara, eu falo que eu tenho maior orgulho de dizer que eu passei em 2 universidades públicas, mas não tenho orgulho nenhum de dizer que minha vida acadêmica tem 1 mês e 1 semana. Então, fiz 1 mês de administração na UEG e 1 semana de letras. Mas naquela época, com 17 anos, por dor mesmo, assim, do que fazer, de ter meu dinheirinho, assim, eu fui arrumar um emprego, fui procurar um emprego, arrumei um emprego de vendedor
na Mister Cat, do Goiânia Shopping. O pessoal me contratou e ali eu aprendi a verdadeiramente vender. E eu falo que vender, gente, não, na minha opinião, não exige um mega dom de vender urubu voando. Eu acho que vender, Rafa, exige você ser educado com o seu cliente, de você não medir esforço para agradá-lo, de você chamá-lo pelo nome incansáveis vezes, que eu falo que o som que o ser humano mais gosta de ouvir é o do próprio nome. Eu que fui garçom no Outback, depois nós vamos chegar lá, Sim. odiava quando a turma me chamava assoviante, né? Tem até uma música do Skank que ele fala, tô falando demais, Rafa? Não, Não, tá de boa? essa é a ideia. Você me fez uma pergunta, eu falava, cara, mas só pra finalizar, então, tem uma música do Skank, ele fala assim, ô comandante, capitão, tio, brother, camarada, chefe, amigão, desce mais uma rodada. E eu fui descobrir, depois de velho, que isso eram os codinomes do garçom, Sim. né? Então, eu que odiava ser chamado assoviando, Eu vi que quando você chegou aqui, você fez questão de nossa galera, turma decorar, que é o aqui tá Ramires, o atrás. Alessandro, o Marcos e o Henrique, pronto, então Isso, pronto. isso é o. Você aprendeu a fazer isso e todo lugar que você vai, você gosta de saber Sim, o nome pra eu falar acho o que é nome de todo questão de mundo. respeito, né, Rafa? Você saber o nome das pessoas, né? Eu, na época do Outback, na época das vendas, primeira coisa que um bom vendedor faz, qual que é seu nome? Rafael, vou dar uma olhadinha para você. E eu falo que o vendedor de sapato é o cara mais perseverante que tem, Rafa, porque nunca tem o modelo que você quer na numeração que você precisa. Sim. Então, qual que era a melhor maneira de driblar essa dificuldade nos calçados? Sabendo o nome do cliente. Então, eu me conectava com o cliente, voltava com 10 caixas equilibrando. E aí eu entendi o tanto que o nome é importante para você se conectar. Tanto que na Milk Moo, se você vira os copinhos da Milk, Sim. todos têm um nome Aham. que a gente pronuncia na chegada e na saída da experiência dentro da loja. Como que foi pra você? Acho que no Outback deve ter acontecido isso, mas talvez na venda de sapatos ainda mais. Lidar com o não, de tomar 20 nãos para conseguir um sim. Porque eu, isso acontece, eu acho, comigo e muitas pessoas sentem esse não, né? E aí o vendedor, ele não, ele tem que ir para a próxima com a mesma energia de antes Sim. do não. Rafa, o não, assim, para mim, como ele não doía, assim, porque tomava tantos, né? É normal. Então, assim, eu falo que quanto mais dificuldades vai passando, mais forte para as dores você vai ficando. Então, tiveram dois episódios, assim, muito importantes que me marcaram. Primeiro, conseguir esse emprego de cara, porque com 17 anos, seu currículo não tem nada, né? Você Sim. tem ali ensino médio completo e você inventa um monte de coisa para preencher um A4, né, naquela época. Então, conquistar o primeiro emprego ali foi uma grande vitória. E atendendo, Rafa, você toma muitos não, né? Ainda mais eu falo que sapato masculino, que até não sei quem me perguntou se foi o Marcos ou foi o. Como é que é o nome do parceiro? Ramires. O Ramires perguntou, pergunta da bota dele Sim. aqui no braço. Mas, Ramires, a minha bota é porque depois da Mister Cat eu abri a Senhor Lohan, sapataria, que eu tive no shopping Bougainville e no Centro Empresarial Seba por 16 anos. Mas nesse meio tempo teve outra situação, Rafa, que me fez ficar muito calejado para os nãos. Em agosto de 2010, que eu já tinha Senhor Lohan, não ganhava grana, Rafa. Então, eu tive a oportunidade de estudar no Dinâmico, no Visão, aqui em Goiânia, bons colégios. Depois entrei nas universidades boas e não dei sequência, eu saí. Eu passei 3 anos ali de muita escassez, Rafa, que foi 2008, 9, 10 e 11. Praticamente 3, 4 anos. Foi quando eu abri a Senhor Lohan, que minha mãe embarcou nessa comigo, que eu saí da Mister Cat e abrimos a loja de sapato, que é a Senhor Lohan. E eu fiquei 2 anos, Rafa, tomando prejuízo. Até que em agosto de 2010 tornou-se lei o Código de Defesa do Consumidor. E aí, não ganhando dinheiro com a senhora Lohan, eu falei, rapaz, eu vi uma mulher vendendo esse negócio, eu falei, eu vou vender esse negócio. Pedi de uma gráfica lá de São Paulo, 1.000 unidades. Aí, até fiado, né? 30 dias para pagar. Peguei, Rafa, botei 1000 debaixo da unidades mochila do do código. físico. Era Aham. obrigado a ter naquela época, né? Sim. Todo estabelecimento comercial tinha que ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. E eu saí batendo, cara, de porta em Goiânia. E eu tomava, Rafa, 75 nãos, assim, todo dia. Então pensa, eu tinha estudado num bom colégio,
não estava fazendo faculdade, meus amigos todos em grandes universidades, um fazendo USP, outro FMG, e eu sem estudar, quebrado mesmo, assim, a ponto de não ter R$ 10 para tomar um açaí, assim. E eu comecei a vender esse negócio, cara. E aí, Rafa, o que que é estabelecimento comercial? Tudo. Então eu rasguei Goiânia, cara. Fui na Bernardo Saião, na 44, no Cameló, na 85, na TM3, na Avenida da Araguaia. Fui em todos os lugares que eu consegui. E aí, Rafa, a cada 5 eu tomava 10 não. Então o não, ele foi virando uma coisa que não me machucava mais. Então eu pedi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês já têm o Código de Defesa do Consumidor? Eu falava, não, eu tô vendendo e tal. Eu pagava R$ 1,60 em cada unidade, vendia por R$ 8. Eu fiz isso por uns 15 dias, que foi quando minha mãe, sozinha na Senhor Lohan, falou: meu filho, você precisa voltar. Minha mãe era meio adoentada e tal. Então, eu não consegui levar por muito tempo, mas 15 dias de grande lição para a vida, Rafa. Então, teve um dia que eu vendi um salário mínimo em um dia. Eu vendi 65 unidades do código. Mas para vender 60, para fazer 65 gols, eu bati umas 500 bolas. Então, eu entrei Sim. em 550 estabelecimentos num dia. Não, não, sim. Não, 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 sim. Então, o não, esse não, dificuldade com o não, acho que aí eu criei uma puta de uma casca. A gente entrevistou o Ricardo Martins aqui, e aí ele falou uma coisa que me marcou, que acho que é interessante para você, que ele, como corretor, ele também, vários nãos, né? E aí ele, teve uma época que ele calculou quantos nãos ele tinha que tomar para tomar um sim, e aí pegou o valor que ele ganhava no sim e dividiu pela quantidade de não. Então, assim, cada não é R$ 100, porque eu preciso somar esse tanto de não para chegar no sim. Aí o não já não era negativo mais, Olha porque eu só. preciso tomar esse tanto de não para chegar no sim. Então, achei Confortante essa inteligente conta, o jeito legal. dele pensar. E aí, uma vez a gente conversando, você me falou que quando você vendia sapato, existia um desejo de vender algo talvez que desse mais prazer para a pessoa ou a venda fosse mais prazerosa. Teve essa história? Rafa, eu falo que na Senhor Lohan eu ia para casa, que eu tive essa empresa, galera, por 16 anos. Eu fundei essa empresa junto com a minha mãe em 2008. Com 17 dias a gente foi assaltado, quebraram a loja, era na rua. E eu tive essa empresa por 16 anos. Então, eu vendia sapato masculino de boa qualidade na rua. Então, assim, não existe uma loja dessa aqui em Goiânia, por exemplo. Uma loja que vende só calçado masculino de boa qualidade na rua. Uma boutique de sapato na rua. E aí, Rafa, eu em 9 meses de prejuízo, eu mudei de endereço. E até quando eu dou uma palestra, coisa e tal, tem um slide que fala: não plante uma bela flor no asfalto. Porque às vezes você está com uma ideia boa, com um negócio legal, mas no ponto errado. Sim. Né? E varejo, a gente que é do varejo desde sempre, sou do varejo. Ponto. É 70% ou mais do sucesso do negócio. Né? Então, penei muito ali, mudei de ponto, não desisti, vendi coisa para manter a loja. E as coisas acabaram dando certo num segmento ultra difícil, que é calçado para homem, até instigo aos interlocutores, a galera da sua equipe, quantos pares vocês compraram no último ano? E a média, Rafa, dá 2 pares por Sim. homem, né? Tanto que a Arezzo começou vendendo sapato para homem. Desistiu, falando, vou mexer com esse trem não, vou vender para mulher. E decolou mesmo com sapato feminino. E aí, Rafa, nesse tempo de dificuldade, que até a senhor Lohan se mantiver, até ela se mantiver sustentável, dando lucro, foram mais ou menos uns 4 anos. 3 para 4 anos. Fiquei 4 anos trabalhando de graça. Aí eu pensei, cara, o que eu consigo conciliar com a senhor Lohan durante o dia? Eu quase virei corretor de imóveis naquela época, só que eu vi que era impossível, porque eu precisava atender os clientes no horário que a senhor Lohan estava aberta. Então, não conseguia conciliar. Aí eu pensando, falei, cara, vou virar garçom à noite, que eu consigo trabalhar à noite no restaurante e de dia na senhor Lohan. Sim. E aí consegui entrar no Outback e foi uma época que eu fui muito feliz. Eu fiquei 3 anos, Rafa, trabalhando durante o dia inteiro na senhor Lohan, dava 6 da tarde, eu ia para o Outback. E aí, Rafa, Eu imagino que a Outback é uma escola muito total, grande, né? gigante, até porque é Eu, uma multinacional, né, Rafa? eu já escutei de vários empresários, amigos que mexem com restaurante, com bar, que o garçom que vem do Outback, ele vem
diferente, assim, muito bem preparado, muito bem treinado? São processos muito bem definidos, né, com a cultura admirável, né? Então, o nível dos atendentes do Outback você pode ver que é diferente de vários outros estabelecimentos. Então, o garçom consegue ter um diálogo um pouco melhor. Então, ali eu aprendi demais processos, de uma cozinha que vende 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Então, ali eu já estava imerso numa cultura, de sucesso, né, com uma empresa multinacional, com faturamento bizarro. Então, o que o Outback vendia num mês, eu não vendi. Num dia eu vendia, lutava para vender no mês. E eu fiquei com aquilo no meu HD, meu. Na Senhor Lohan eu falo que eu ia para casa mais dias tristes do que feliz. E hoje na Milk Mo eu falo que não dá tempo de ficar triste. Porque toda hora tem um cliente chegando, é débito, é crédito, é dinheiro. Então, quantas vezes na Senhor Lohan, galera que trabalha em moda, que tá nos assistindo, pô, a gente que era vendedor de shopping fala, pô, sai colado hoje, sai colado. Colado é que você não vendeu nada, não vendeu porra nenhuma. Empatou. Zero. E aí, trabalhando no Outback, eu botei no meu HDzinho aqui. Falei, cara, um dia eu ainda vou abrir um negócio de comida. Então, ali que teve essa semente plantada para um dia no futuro ter um negócio de alimentação. Porque na Senhor Lohan, Rafa, foram 16 anos difíceis. Não teve nenhum dia, nenhum mês que eu operasse no azul de maneira tranquila. Então, ali plantou-se a semente e abriu um negócio de comida. E aí depois, né, alguns anos depois, entrou na minha vida o Paulo Sérgio, que é o meu sócio fundador, que hoje mora no céu. E graças a ele que a gente se uniu para abrir um negócio. Como que foi o primeiro dia que vocês conversaram? Vocês se conheceram de que forma? Porque a gente tá aqui desenhando um possível livro do Lohan. Esse seria um personagem fundamental na sua história, né? Um anjo, né? O Paulo, se não fosse o Paulo, não teria a Milk Mu, assim, sabe? Porque o Paulo, por mais que eu tivesse essa história de dor, de evolução empresarial, de sacrifício, né? De vitórias também, o Paulo, eu falo que a Milk Mu foi psicografada, sabe, Rafa? Porque o Paulo, ele era um cara. O Paulo era deficiente físico. O Paulo tinha 60 anos quando a gente decidiu montar a Milk Mu. O Paulo era representante comercial e ele viajava o Brasil inteiro, né? O Centro-Oeste, coisa, com a bengalinha, que ele perdeu, tiraram o menisco, ele foi operado jovem, medicina há 45 anos atrás, era um pouco muito diferente do que é Sim. hoje. Ele era jogador de futebol, enfim, teve uma lesão, tiraram-se os meniscos dele. E aí o Paulo era osso com osso no joelho, ele usava bengalinha e mala. Então ele rodava, cara, pensa, 40 anos nessa dificuldade. E o Paulo, visitando 1 trilhão de lojas de varejo, ele se afeiçoou muito a mim, que ele achava que eu era o melhor vendedor do mundo. Ele falava, Lohan, quero abrir seu atendimento, não existe, cara, quero abrir um negócio com você. Então o Paulo, Ele te viu atuando ele no me acompanha sapato no ou sapato. no Outback? No No sapato. sapato, porque o Paulo era representante de vestuário e tal. E na Senhor Lohan eu vendia umas camisas também, no segundo momento. E ele vendia meia, vendia camisa e coisa e tal. E aí o Paulo falou: Lohan, eu que gostava muito do meu atendimento, então ele me acompanhou a média distância por uma década, dos 20 aos 30. E lá nos primórdios, em 2009, eu quase virei preposto dele, que é quando o cara tem a marca e tem um vendedor que vende para ele. Só que não tinha nem Sim. carro, não tinha onde cair morto e não conseguia me desconectar totalmente da Senhor Lohan naquele momento, que éramos eu e minha mãe, começo de empresa e tal. E aí o Paulo, um dia eu quero abrir um negócio com você. Ele queria abrir uma terceira Senhor Lohan comigo. Uhum. Isso, só que nisso, Rafa, eu já tinha 12 anos de empresa. Então, um franco português assim, o tesão já tinha acabado, Sim. né? Já tinha acabado, 12 anos nessa dificuldade, não quero crescer mais nesse negócio e tal. Só que, Rafa, eu gosto de dizer que eu nunca gosto de fechar uma porta sem ver o que tem dentro. Então o Paulo falou: vamos lá no Passeio das Águas, ver essa possibilidade da Senhor Lohan 3. Eu falei, vai, vamos lá. Fui lá, chegando lá, eu falei, Paulo, o ponto que eu gostei é esse aqui, no shopping inteiro, e para abrir uma Senhor Lohan aqui é R$ 500 mil. Eu não tenho nem de longe essa grana, porque eu falo, Rafa, que em 2019, que foi quando essa história aconteceu, eu tinha uma vida medíocremente confortável. Eu tinha o meu carro, um carro popular, quitado, um apartamento financiado, eu morava sozinho,
Minha conta naquela época tinha R$ 78.000, que eu juntei ao longo de 12 anos de trabalho. Então eu tava ali, tava assim, tranquilo, assim, né? Sim. Mediocremente Dentro confortável, da caixa. dentro da caixa. E aí, nós chegamos lá, eu falei, Paulo, R$ 500.000 essa loja sem chance. Porque quem é do varejo aí, galera, sabe que quando o negócio tá no shell, no osso, não tem teto, não tem ar-condicionado, não tem mezanino, não tem porta de fechamento automático, e os shoppings exigem isso daí. Então, só pra você botar assim na estaca zero, vai uns 150 mil. Aí mais 200 mil de estoque, mais obra e coisa e tal, R$ 500.000. Beleza. Falei, Paulo, sem chance. Beleza. Na hora de ir embora, Rafa, nós passamos em frente a uma loja de milkshake, que eu não lembro o nome. E aí, cheguei lá, o negócio tava bombando, cara. Falei, tinha uns. Bombando assim, tinha 3 clientes na fila, era 3 da tarde. E nesse dia, na Senhor Lohan, eu tinha vendido um total de 0, não tinha vendido nada. Porque moda tem dia que você passa colado, como eu falei. E aí, 3 clientes na porta, eu olhei aquele negócio, eu já tinha trabalhado no Outback, né? Isso era 2019, eu trabalhei no Outback 2011 a 2014. Já tinha 5 anos que eu tinha saído, falei, cara, esse é o negócio mais fácil do mundo, porque ele tem o bônus da alimentação, mas não tem o ônus. Sim. Então não tem fritadeira, não tem coifa, não tem chapa, não tem câmara fria, não tem estoque com shelf life, com validade curta. É uma caldinha de sorvete, cujo estoque é seco, uma máquina de sorvete, calda de fruta, passa um pano, não joga nenhum insumo fora, pronto. É o melhor negócio do mundo. Beleza. Aí o Aí, Paulo, na hora. isso que você falou que é psicografado, é quase que um download, né? Veio assim, falou, meu Deus, isso é muito. Você pensou em muitas coisas olhando uma cena. Cara, e o Paulo falou na hora, instantaneamente. Falei, Paulo, dá uma olhada nesse negócio. Que a gente passou em frente a essa loja de milkshake lá. Eu falei, Paulo, dá uma olhada. Ele, na hora, vamos abrir uma pra nós? Eu falei, calma. Que o Paulo Uhum. queria abrir um negócio comigo. Ele não sabe. Ele queria uma Senhor Lohan. Então, assim, Aham. eu mostrei um negócio e vamos abrir uma pra nós. Eu falei, calma. E aí, beleza, fomos embora esse dia. 2 semanas depois, nós fomos no Goiânia Shopping. E essa mesma loja de milkshake, que eu não lembro o nome, tava com 5 clientes na fila e nesse dia eu tinha vendido um par. Era 3 da tarde. Beleza. Chegamos, ficamos na fila, compramos o produto gostoso. Tomei o produto, produto bom. E aí, cara, o Paulo, vamos abrir uma pra nós? Aí eu, negócio fechado. Ali nascia um negócio de milkshake sem nome. Pois bem, isso era em outubro de 19, lá se vão 6 anos. E aí fiquei algumas noites sem dormir e a Milk Mu trombou na possibilidade de chamar Dom Fredon, quase teve essa pérola aí, Dom Fredon, Taylor's Milkshake Gourmet, que eu ia trazer uma pegada meio anos 60 ali, meio preto e branco, meio Five Guys, meio Rockabilly, meio Johnny Bravo num conversível vermelho. Tinha um DNAzinho essa marca. E Milk Mike. E aí, beleza. Perguntei para algumas pessoas da época. Dentre elas, uma se destacou, que foi a Laila, minha sobrinha, que na época fazia intercâmbio no Canadá. Falei, lá, tio Lohan vai abrir um negócio de milkshake, tem esses 3 nomes. Dom Fredon, Taylor's e Milk Mike. Ela, nossa, tio Lohan, gostei muito de Milk Mike. Que tal preto, branco e uma vaquinha? Por isso que eu falo que a Milk Mu foi psicografada. Porque Sim. do nada ela, preto, branco, vaca. E eu gostei de cara, porque era meio óbvio, mas não tinha ninguém. Porque a maioria é lilás, é, é amarelo, vermelho, é azul claro. E ela, preto, branco, vaca. Falei, tem um DNA. E aí, um tempo depois, uma irmã de uma sócia que entrou um pouquinho depois na sociedade, tirou o Mike e botou o Mu. Então tínhamos um nome, Milk Mu, preto, branco e uma vaquinha. E aí investimos num cara, meu abraço e minha gratidão ao Neto, que criou essa belezura de branding, que eu tô aqui vestido Sim. por dentro e por fora. A marca tem muita coisa legal, mas o branding da Milk Mu, desde a primeira vez que eu vi, foi aquela loja do Bougainville. Não, aliás, eu acho que a primeira que eu vi foi aquela de frente ao Mercato. Sim, sim. Eu falei, nossa, tem muita identidade visual. Eu nem sabia que era goiana, mas antes de provar, eu já falei assim, esse brand aqui é diferente. E a gente, Rafa, assim... E é uma coisa que eu lembrei, até para falar para nossa audiência, o tanto que o que você tá falando realmente foi feito. A gente tem um amigo em comum que é o Breno, que mora nos Estados Unidos. Ele falou assim, o dia que o Lohan tava decidindo sobre como fazer a Milk Mu, ele me mandou umas possibilidades. Aí ele subiu a conversa, tem lá, esse amigo em comum foi uma das pessoas que você trocou uma ideia lá no começo. O que você acha disso, daquilo? O Bruno tava nesse hall aí Sim.
5 ou 10 pessoas mais próximas daquele momento e ele foi um dos votantes na Sim. época. A Laila foi muito emblemática porque a Laila já falou Milk Mike, preto, branco, vaquinha. Por isso que, assim, do nada, né? Então, assim, por isso que eu falo que ela estava de alguma maneira psicografada, né, a Sim. marca. E aí, Rafa, a gente simplesmente nasceu com esse branding único. Eu até falo aqui pros meus conterrâneos, né? Que eu sou um goianiense apaixonado, né? A gente que é daqui é bairrista, né? Sim. E ao passo que em alguns momentos a gente tem meio que uma síndrome do cachorro vira-lata, porque quando a gente nasceu, a galera fala: Nossa, que loja linda, de onde que é? Dos Estados Unidos ou é de São Paulo? A gente ouviu isso várias vezes, né? Copiosamente. Então eu falei, gente, nós somos goianos, orgulhosamente goianiense. E a primeira loja, Rafa, nasceu no dia 2 de março de 2020, 17 dias antes do Da pandemia. lockdown. Para você ver o tanto que a gente que quer ir para o próximo passo, né, prosperar, a gente passa por 1 trilhão de provações, né, ao longo da jornada. Então, Sim. por mais que fosse uma marca iluminada, eu acho que a operação, acho que ela diz muito mais do sucesso de um negócio do que ter uma marca fofinha. Porque tinha até no Orkut, eu lembro muito dessa comunidade, que é mais antiga aí, lembro. Tinha uma comunidade no Orkut que era Eu tive um futuro promissor. Então não adianta ter só uma marca fofinha, uma marca carismática, se não houver uma operação obstinada e Sim. fanática todos os dias, né? Então a Milk Moo une as duas frentes, que é uma marca fofinha, que sempre que eu vou com essa camisa, hoje no estacionamento lá, o cara fala, uai, cadê o milkshake? Sendo que não tem o nome, não tem Sim. a marca, e eu até instigo os nossos espectadores a pensar em outra marca no mundo que você consegue identificar sem o logo, sem o nome, sem o mascote, sem o slogan. E a Milk Moo, com esse malhadinho, você bate o olho e fala, Milk Moo. É, incrível. Então, a marca realmente nasceu com um brand incrível que você citou, mas com uma operação obstinada, sabe? Com um sonho grande. Como que vocês fizeram quando veio a pandemia? Rafa, olha que loucura. Eu já vou falar, vou fazer um corte aqui. Nós nascemos para não ser delivery. Nós não nascemos delivery. E hoje, cortando para hoje, novembro de 2025, nós somos a maior marca do delivery brasileiro em sobremesa. Ninguém vende mais no delivery, no iFood, nem na 99 em sobremesa que a Milk Moo. Então, olha que tanto que as coisas é uma corrente do bem que as coisas vão acontecendo, que você quando você acorda assim, entre aspas, né, você fala: "Caramba, meu, quem diria, né?" Digamos Sim. assim, nós somos a maior marca do delivery brasileiro de sobremesa. Então, no dia 19 de março de 2020 foi quando mandaram fechar tudo. A gente não tinha iFood, não tinha nada. Então a gente começou a vender no WhatsApp e no Instagram. E a nossa venda média naquele período por dia, Rafa, era R$ 300. A gente começou vendendo R$ 300 no MUC, no Instagram, no WhatsApp. Galera, prestigiar a gente, tal, tal, tal. E a gente teve que desenvolver um novo jeito de entregar no delivery, porque o nosso copo era de papel e o copo não chegava maneiro para o cliente. Então a gente trouxe o copo de isopor e aí hoje nos tornamos a maior marca de sobremesa do delivery brasileiro. Então, Legal isso que a gente demais. fez. Você chegou a conciliar o sapato? Você 100%. Na verdade, o sapato naquele momento, igual todo o dinheiro que eu tinha, eu botei na Milk Moo. E o calçado, em 3 meses, me deu menos 150 mil de vermelho. Então, naquele momento, ali em maio para junho de 2020, eu olhava para minha conta via zero e eu olhava para a conta da senhora Lohan via menos 150 mil. E a Milk Moo, a gente milagrosamente conseguiu empatar naquele momento, porque suspendemos os contratos dos colaboradores e ficamos nas entregas. Eu, o meu sócio, o Lucas, que é filho do Paulo, e a Ana Clara, que é a minha outra sócia, né? A Ana Clara ficava no balcão e eu, o Lucas, nos dividíamos nas entregas naquele momento. Então, ali eu tive que conciliar, então tinha meus colaboradores do sapato, que estava suspenso, a gente deu a vida para vender, pensa, vender calçado, sapato social, né, e sapatênis numa época que todo mundo só usava chinelo em casa. Então, assim, foi muito duro do lado de lá. Então, a senhora Lohan sentiu muito, tanto que eu fechei a operação ano passado, e eu falo que eu sou monogâmico, né, só tive olhos para Milk Moo, e aí a senhora Lohan ficou meio enciumada, não aguentou Sim. muito não. Você me fez lembrar um dos meus livros favoritos, chama O Alquimista, do Paulo Coelho. Não sei se você já leu. Conheço, mas não li. Eu vou até, tipo, eu acho que é o presente que eu mais entreguei para as pessoas é esse livro, porque como é o meu favorito, eu gosto de presentear.
E uma das mensagens do livro, ele fala assim que ele conta toda uma história para dar essa moral assim que quando você está seguindo a sua lenda pessoal, ele fala assim, eu entendo isso como quando você está aqui na Terra fazendo o que Deus programou para você fazer, as portas se abrem. E toda vez que você desvia desse caminho, as portas se fecham. Quando você está nesse flow de notícia boa, coisa dando certo, as ideias chegando, você está cumprindo a sua lenda pessoal, você está aqui fazendo o que você veio fazer. E aí quando você fala que as coisas foram acontecendo, eu penso isso, eu falo, o caminho do sapato não era, assim, era uma escada para chegar nesse andar, mas não era o destino, né? Era o caminho. E a Milk me parece que é muito isso, né? Assim, a ideia veio pronta, veio grande, a gente tá falando de 5 anos, 4 anos, já 5 anos e aconteceu meio. tudo. É. Como está a Milk hoje, desses 5 anos para cá? Rafa, a Milk, na verdade, com todo esse branding, que eu falo que a Milk foi concebida mais próxima da perfeição possível, né? Eu falo que é um branding, modéstia à parte, né? A marca, ela tem muitos predicados. Eu falo que é uma marca, primeiro, com uma conexão com a melhor versão do ser humano, que são as crianças, né? Todas as crianças, nós somos top of mind na geração Z, então, quando penso em sobremesa, em coisa para a geração Z, a Milk é a mais lembrada. Nós tivemos a rara felicidade de virar sinônimo de categoria. Então, se eu ouvir das crianças, pai, hoje é dia de tomar Milk Moo. Não é tomar um milkshake ou tomar um sorvete, não, tomar Milk Moo. Sim. Então, quando o nome, para quem é fã da marca, para quem conhece a marca, vira o nome do produto, eu acho que é o auge de uma marca, né? Então, Sim. da mesma maneira que é Coca-Cola, que é várias outras, aí Bombril e assim vai. Então, a Milk tem se tornado sinônimo de categoria, Rafa. Então, mais do que um puta branding, que a Milk é fofinha, ela conversa com. A gente não tem barreira socioeconômica, então fala com a classe A, B, C, D, E, da mesma maneira, né? A gente não tem barreira climática, prova disso que Rio Grande do Sul e Paraná são 2 dos top 5 melhores estados do Brasil em venda média, né? A gente não tem barreira de geolocalização, estamos no Amapá, em Roraima, Porto Alegre, Pernambuco, no Rio de Janeiro, estamos em todos os estados do Brasil. Mas a gente, além de um branding fofo, né? Nossos sabores têm nome de vaquinha, então você não chega e pede, me dá um Nutella com ninho, me dá um Oreo com... Não, você pede um Mimosa, um Preciosa, um Pandora, um Malhada. Então isso gera conexão com o nosso consumidor. Agora, nada disso teria resultado se não fosse a nossa meta obstinada. Porque quando abrimos a Milk Moo com essa grana contada, eu falei para os meus sócios, falei, nós vamos ter 100 lojas pelo Brasil. Nós vamos ter 3 lojas no primeiro ano, 2020. Não sabia que viria pandemia, nós fechamos com 5. Mesmo com essa dificuldade negativa, nós já vendemos 3 franquias e abrimos a segunda loja própria com FCO. Pegamos um empréstimo e abrimos no Buriti Shopping, ali naquela entrada de Uber, ali do Buriti. E vendemos 3 franquias, uma para o Brasil Park Shopping em Anápolis, uma para o Araguaia Shopping, uma para o Portal Shopping. Então ali já tínhamos 5. O segundo ano, Rafa, eu queria ter 30 lojas. Nós fechamos com 39 unidades. O terceiro ano, cujo meu sonho era fechar com 60 unidades, nós fechamos com 180. Foi quando o Brasil começou a nos enxergar. E o quarto ano, que foi 2023, quando era o sonho da centésima, nós fechamos com incríveis 420 lojas. E o ano passado, que foi 24, nós batemos 604 e hoje, esse ano, 2025, nós vamos romper as 800 lojas pelo Brasil. Uau. Então, acredito que a gente seja o maior fenômeno do franchising brasileiro em 5 anos. Ninguém nunca teve mais lojas que a Milk Moo. E a nossa obstinação pela milésima, os 100, os 1000, né? Os 100, como é que é? Os 1000 são os novos 100, né? Sim. Ou 100, os 1000 são os novos 100. Então, quando a gente abriu, a gente queria muito ter 100 lojas e hoje a gente olha focadamente, obstinadamente para a milésima loja. E eu falo, minha pergunta favorita, Rafa, que eu faço para as pessoas é saber o sonho, né? Então eu gosto de perguntar qual o seu sonho. Quando eu visitei lá naquele seu quadro sonho, você fez a pergunta do meu e me contou um dos seus. Que é o da Quinta Avenida, né? Eu lembro disso daí. Rafa, o meu grande sonho é tornar a Milk Moo uma marca global. Se vai dar certo ou não, tá escrito nas estrelas, mas a gente trabalha obstinadamente para isso. Então, hoje nós somos perto de 800 lojas no Brasil, vamos virar um ano com 800. Nós temos 2 lojas abertas em Miami, no Sawgrass Mills, que é um dos maiores outlets do mundo.
e também no Broward Mall, em Esse eu Plantation, loja visitei. que você teve, Eu visitei. esteve lá. E temos 2 franquias vendidas para o Paraguai e 6 franquias vendidas para Orlando, nos Estados Unidos também. Então, começa a acontecer um movimento internacional para Milk Moo com muita humildade, Rafa, com muito pé no chão, mas com um sonho muito grande. Então, o sonho é que a gente tenha 200 lojas fora do Brasil, mas a gente sabe que é uma construção de muito mais longo prazo, até porque internacionalização, quando você põe tudo no mesmo cesto, é uma injustiça, porque cada país tem uma cultura, uma cidade diferente. Então, você dar certo em múltiplas culturas é um desafio para quase todas as companhias do mundo, né? Então, Sim. é muito tentativa e erro, tentativa e acerto, e lembrar daquela porta que você citou, né? Das portas que vão se abrindo com mais assertividade, né? E eu falo que nós vamos até dar certo, Rafa, porque pode não dar certo aqui, nós vamos até dar certo. Esse número, ele dá uns passinhos para trás? Estamos 600, aí fechou 2 lojas, aí Rafa, ou fecha... Como que é essa questão existe esse fechamento? não dá passos para trás, porque a gente, embora tenha alguns fechamentos que eu falo que cada vez que fecha uma loja, Rafa, é como se morresse uma pessoa pra gente, porque eu que sou empreendedor, né, de bater de porta em porta, cara, com de R$ 8, eu sei o que que é investir no negócio. Eu falo que se a Milk Moo não tivesse a integridade que a gente tem, prova disso é que a gente é Great Place to Work pelo 2º ano consecutivo e somos excelência no franchising pela BF, que das top 50 Brasil, só 17 tem. Então, das 50 maiores do Brasil, só 17 tem. O que é selo de excelência? O franqueado te elegendo como excelente. Então, os franqueados da Milk Moo são extremamente satisfeitos com a governança que a gente tem. Então, a gente tem o selo de excelência pela BF, ou seja, 1/3 das maiores do Brasil tem. A gente é bicampeão no Great Place to Work com nota 94. Então, a gente é uma empresa íntegra. Se a gente não tivesse a integridade que temos, a gente teria 2.000 lojas, porque a gente fala muito não para cada sim. Porque muitos investidores vêm com uma ideia de performance e a gente fala, opa, Rafa, ali em Guapó, não vai vender 100 mil por mês, vai vender 40. E 40 em Guapó dá 7 mil de lucro. Faz sentido para você? Então, eu uso muito o termo desvender hoje. Rafa, agora, respondendo a sua do passo para trás. A gente até hoje, com 635 lojas abertas, nós fechamos ao longo de 5 anos 12 lojas. Né, que foi até um momento de... E outra, 12 pessoas que morreram pra gente, que a gente sofre como se morresse minha mãe, que hoje mora no céu, por sinal. Perdi a minha mãe tem 2 anos, mas cada loja que fecha, a gente faz tudo para isso não acontecer. Agora, o momento de governança que tínhamos, e praticamente todas as lojas que não tiveram sucesso, foi no momento inicial de franchising, que embora eu tivesse muita escola de varejo, não tinha de franchising. Então, a governança que a Milk tem hoje, nos últimos 2 anos, é diferente dos 2 primeiros anos. Por mais que seja uma distância curta, na velocidade que a gente cresce, os primeiros 2 anos, cada ano dentro da Milk Moo é uma década. Então, hoje nós temos uma governança extremamente estruturada, que a gente praticamente não fecha nenhuma operação. E outra, é do jogo. Infelizmente, franchise, a galera se confunde um pouco, esquecendo-se que 80% do sucesso de um negócio é da operação. Então, você pode ter uma marca brilhante, pode puxar aí, McDonald's, Burger King, fecha muito mais loja que a Milk Moo. Só que a gente acaba aparecendo um pouquinho a mais, é por conta da evidência que a marca tem tomado, né? Não quer dizer que a gente é mais evidente que o McDonald's, mas nós somos o grande fenômeno do É uma food service novidade, né? brasileiro. Então, assim, se fecha uma loja, tem que se ficar muito bem alinhado, que é um insucesso franqueador a franqueado. Não é um insucesso da marca, ou a marca não presta, ou aqui não deu certo. Sendo que varejo, Rafa, 80% ou mais é operação. Prova disso que eu, com sucesso por 14 anos no sapato, me ausentei da operação, quebrei. Então, operação manda muito. Uma vez que você já está encantado com a marca, com o negócio, com a facilidade, se não for bem operada, o negócio não vai. Eu lembro, só para finalizar aí, eu lembro do Ricardo Eletro, aí tem um take dele que vazou que eu achei muito massa, que é uma metáfora sobre você levar os seus filhos para a praia com uma babá. E aquele jeitão dele, assim, meio engraçadão, né? Ó, você vai pra praia, você leva uma babá pra olhar pro seu filho, pra cuidar do seu filho. Você tá vendo que a babá tá distraída. O neném, seu filho, tá entrando no mar. Você vai deixar seu filho entrar no mar? Não pode se afogar. Isso é a metáfora da sua empresa. Você tem que delegar
confiar, mas monitorar. Delegai-vos e monitorai-vos. Isso é uma metáfora de uma empresa. É. Então, varejo. Eu falo que negócio é gente, Rafa, e varejo é todo dia. Então, o cliente não quer saber se você está cansado, se você brigou com o namorado, se a Nutella teve um problema, porque você não tem. Meu amigo, ele quer chegar lá e ser encantado. Tanto que a missão da Milk Mu é encantar as pessoas com a melhor experiência do mundo. Seja um visitante, seja o meu colaborador, que eu falo que é meu primeiro cliente, meu funcionário. Meu segundo cliente é meu franqueado. Meu terceiro cliente é o meu consumidor na ponta, quem a gente chega na boca de 2 milhões de pessoas por mês, Rafa, hoje. Tem aquele livro que virou um documentário, que você deve ter assistido, eu já assisti várias vezes, que é o Fome de Poder, do Já. McDonald's, que uma das conclusões que ele chega, que depois salva o negócio, é a escolha do franqueado. Qual que é a importância? A Milk é muito criteriosa nessa escolha? Rafa, muito. Até porque franchising é o seguinte: você tem que trazer pessoas que estejam alinhadas à sua cultura. Primeiro, de ter o melhor atendimento do mundo, de ter esse carinho com o nosso cliente, nosso consumidor final, a quem a gente chama carinhosamente aqui no Brasil de Mooner. Então, essa desvenda inicial, Rafa, de mostrar para ele, primeiro, a saúde financeira. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, quando é o primeiro momento do interessado com a marca. Você veio pela belezura da loja, pela gostosura do produto ou pela fila? Porque muitas vezes o interessado que vem só pela fila, ele só vem atrás assim do dinheiro. Sendo que negócio, você tem que, no mínimo, se afeiçoar com o que você vai mexer. Então, assim, eu até falo, pô, se eu fosse contador, se eu fosse advogado, eu não ia ter a mesma performance que eu tenho como vendedor, porque eu sou entusiasta disso, de gente, de negócio, de atendimento. Isso é Sim. minha zona de conforto. Então, você tem que, no mínimo, se afeiçoar. Se você não gosta de gente, você não pode ter um negócio de varejo. Não tem como. Então, assim, no mínimo, se afeiçoar. É alimento, tem vigilância, tem segurança alimentar. Você tem que seguir as regras. Franquias, tem que seguir regra. Então, se você quer autonomia, você não pode abrir uma franquia. Agora, o bônus advindo de seguir regras, de ter uma marca que você admira, porque você só procura uma franquia se você admira a marca, se você se afeiçoa ao negócio, senão você não pode ser um franqueado daquele negócio. Então, se você segue as regras, se você se afeiçoa à marca, se você gosta de gente, você vai dar certo, não tem como. Hoje a gente tem uma senioridade dentro da companhia, Rafa, que eu tenho um mestre em cartografia, eu tenho um geógrafo dentro do meu time comercial que vive para dar acurácia de 100% na escolha do ponto. Então, como a gente já está em quase todos os shoppings do Brasil, Rafa, a gente está, poxa, 90%, 80% dos shoppings brasileiros, a gente vai ter o canhão de crescimento para as ruas. E na rua, eu falo que o shopping, ele premia até alguns medíocres, mas a rua só premia os muito bons. Porque uma vez que você tem que virar destino, você não é uma passagem. E a Milk Mu transformou o milkshake num destino. Eu falo que antigamente as pessoas chamavam para tomar uma cerveja, um açaí, um café ou até um sorvete. Mas o milkshake era só uma passagem. Você está passando no Sim. shopping, é um quiosque ali, vai tomando, chupando canudo. E a Milk Mu não. Nós temos mais de 200 lojas de rua que a gente virou destino das pessoas, que é ir tomar um milkshake, ir tomar um Milk Mu. Então, você desvender bem, alinhar uma expectativa. Rafa, um dado muito curioso. Os casamentos, sabe quantos anos duram um casamento? Você que está casando agora, e eu também. Em 7 média, anos em 7 anos. média. Os contratos de franquia, Rafa, duram mais que os casamentos. Então, olha a responsabilidade que você tem com você, com seu possível pretenso sócio. Você tem que desvender o negócio. A expectativa tem que estar alinhada. Porque, vamos supor, com a sua noiva, se você deixa ela olhar seu celular antes do casamento, casou, você fica escondendo, o que que acontece? Vai dar certo. Briga até morrer. Né? Agora, se você desvende, alinha as expectativas antes do casamento para casar com saúde, vocês não vão ter problema nunca. Sim. É assim com o mesmo relacionamento do franqueado. Então, por exemplo, Boticário, que é um franqueador, tem 45 anos de vida. Né? Os caras trabalham sucessão, porque às vezes você faz um negócio com o Rafa, daqui 20 anos meu franqueado vai ser o Rafinha Júnior. Sim. Então, assim, isso é governança, isso é desvender alinhamento de expectativa. E nisso, com a maturidade que a gente tem hoje, embora sejamos jovens, a gente tem uma maturidade de governança, de desvenda, de alinhamento de expectativa que muitas franqueadoras que tinham idade para ser nossos pais ou nossos avós não têm. Legal. Você me abriu um. A gente está entrando para a reta final. Eu queria te fazer uma pergunta que você
me deu uma brecha. Você tá noivo, né? A Tô gente vai noivo. até. Os casamentos é mais ou menos na mesma época. A Bruna, sua esposa, Bruninho, beijo. se você pode contar pra gente como que vocês se conheceram e, assim, o principal aqui pro nosso papo, né? Qual a importância da parceira, do parceiro na vida de um empresário? Legal, um beijo, Bruninha, te Uhum. amo. A Bruna é a mulher da minha vida, sabe, Rafa? Eu namorei demais, cara, assim, eu era, já fui custoso e coisa e tal. A Bruna é minha última namorada, né? Então, eu acho que tô casando na idade certa, com a maturidade emocional que outrora não tinha e com a mulher certa no meu momento certo. Então, tô muito feliz por isso. A Bruna eu conheci há uns 12 anos atrás, mas só conheci. A gente tinha alguns amigos em comum, ficou por isso mesmo. E eu a revi na minha loja do Bougainville, aqui em Goiânia. Ó, a Milk aí É de a novo. Milk Cupida, cara. E aí a gente se conectou pela internet mesmo. E aí começamos a trocar mensagens, né? E aí a gente acabou se revendo, né? E aí começou, a gente se apaixonou, apaixonei pela Bruna sem nem ter beijado. Então, É um bom é, sinal. é um bom sinal. Então, assim, a Bruna é uma grande parceira, uma grande amiga. Eu acho que a gente se admira muito, né, profissionalmente. Então, você ter essa parceria, esse todo dia de conversa, de rotina, de afago mesmo, eu acho que essa complacência, às vezes por conta de viagem, de trabalho e coisa e tal. E aí eu e a Bruna, a gente se dá muito bem. Então a gente praticamente nem discute, assim, a gente não briga. Então a gente dá. A Bruna é minha melhor amiga, né? Então quando você tem um melhor amigo do seu lado para construir uma jornada de sucesso, eu acho que é um ganha-ganha Com gigante, né, certeza. Rafa? Lohan, como a gente está aqui imaginando um futuro livro seu, Hum. quero te fazer algumas perguntas assim, ó. Você leu meu O Marcos pensamento, está viu? esperto. Obrigado, Marcos. Eu quero te perguntar qual que é toda grande história tem algumas partes que elas se repetem, né? Sim. Todo grande livro. Qual que foi o seu fundo do poço? Qual que Meu foi o fundo do momento mais poço. difícil assim que gerou também o maior aprendizado? Ah, tá. Essa eu com clareza foi depois de eu ter aberto a Senhor Lohan e antes de eu entrar no Outback. Por quê? Foi um dia, esse dia eu me lembro muito, foi que eu voltava a pé, porque o City Pass era caro. Eu voltava a pé da Senhor Lohan, porque a gente ia mudar de endereço, eu não estava estudando. Minha mãe não conseguiu se aposentar pelo banco, então ela tinha a Previ, que era uma previdênciazinha que ela ganhava na época, R$ 2.000, que era exatamente o dinheiro do plano de saúde. E a senhor Lohan não dava um puto. Então eu não estava estudando, só fazia aquilo. E me deu uma vontade, cara. Eu voltava a pé da minha loja, que era nas Praças Nova Suíça, pro Jardim América. Dava uma meia hora de caminhada, uns 25 minutos. E aí eu passei em frente de um negócio de açaí, cara. E eu não me deu uma vontade, tava um calor igual tá hoje aqui, quase todo dia em Goiânia. E me deu uma vontade, eu não tinha, cara. Eu botei e falei, nossa, vontade de tomar um açaí, cara. Esse dia, pra mim, foi um dia que mais me marcou, porque você não ter R$ 10 pra comer um negócio, né? Que você tá com vontade, eu prometi pra mim que eu nunca mais ia passar essa dificuldade. Então, ali foi um grande dia que me marcou. E o outro dia, Rafa, não foi tão distante assim, cara. Só que já foi uma dificuldade com um certo luxo. Eu já tinha um carro. Foi quando a Milk Moo inaugurou e fechou. E aí, bicho, com 20, 30 dias de lockdown, fui levar um milkshake na puta que o pariu por conta de R$ 12, cara. Eu falei, cara do céu. Esse dia eu fui fechar a loja lá. Aí, é aquele momento que eu tinha menos 150 mil na Senhor Lohan e R$ 0 na conta. Eu fui fechar a loja. Falei, cara do céu, não é possível um negócio desse. 12 anos empreendendo, junto o dinheiro, põe tudo aqui. Eu lembro, parece um melodrama, mas assim, parece que eu tava fechando o toldo da loja lá no Shopping Cidade Jardim, perto do Detran. Parece que a lágrima caiu em câmera lenta, assim. Sabe aquele melodrama de Sim. filme assim? Eu fechando o toldinho lá, cara, falei, não é possível, cara, 12 anos, juntando dinheiro, abre um negócio, fecha tudo, R$ 12. Então, assim, foram esses dois momentos, E foram as esse duas segundo dificuldades. momento, é um momento que você poderia ter desistido e não ter Uh, vindo tudo que veio depois, né? Rafa, eu acho que o primeiro momento que era mais passível de desistência, o É. segundo momento não Você tinha já nem essa tava. opção, não tinha opção, desistir. Eu já era um cara de 30 anos de idade, toda a minha grana estava empregada naquele negócio,
E não tinha o que fazer, só tinha um caminho, que é Sim. seguir para frente, seguir para frente, seguir para frente. Sem plano B. Se não tinha, era o plano A. Então, não desisti, tamo aí, deu no que deu. Como que você é a última antes do nosso quadro final? Como que você imagina a Milk Mu daqui 5, 10 anos? A gente brinca aqui que todo mundo tem um Everest para subir, né? E Sim. eu acho que o seu Everest, assim, o cume são essas 1.000 lojas. Mas quando a gente chega lá, eu já escutei algumas pessoas falar que subir o Everest é, é muito desafiador, mas quando você tá no cume, a única coisa que tem que fazer é descer. Você precisa ter uma próxima montanha, porque senão perde o sentido. Depois das 1.000 lojas, 5, 10 anos, o que você enxerga aí? Rafa, primeiro, assim, na verdade, as 1.000 lojas é uma meta pro próximo ano, né? 2026, a gente vai ter as 1.000 lojas. Agora, o que eu enxergo pra gente, assim, no médio e longo prazo, 5 anos ou mais? Quero ter 2.500 operações, 1.500 nesse modelo que a gente tem, que é quiosque em shopping ou lojas de rua. A gente já passou da metade, então 1.500 lojas assim. E em janeiro, a gente lança pro ecossistema a Milk Mu Festa. Te dou spoiler em primeira mão, que é nossa operação para casamentos, que pode estar no seu e no Ó, meu, legal. para aniversários de 15 anos, para festas de aniversário, para inaugurações de clínica, para formaturas. Então a gente vem com a Milk Mu Festa, que já está em piloto, tanto em São Paulo quanto aqui em Goiânia, a gente já tem uma operação rodando. Para janeiro lançar para o ecossistema. E além de eu reentrar em todos os lugares que a gente está, essa operação mais pocket, ela vai me permitir entrar em cidades que hoje eu não consigo entrar pela robustez do investimento. Sim. Então, com a Milk Mu Festa, me abrem mais milhares de cidades que eu não consigo entrar hoje. E eu reentro em grandes cidades como Goiânia, como Anápolis, como todas as capitais do Brasil. Então, mais 1.000 lojas, 2.500. Além disso, meu sonho para o longo prazo, esse é meu grande sonho profissional, é tornar a Milk Mu uma marca global. Está em mais de 50 países. Isso é um sonho que esse tem que ser de longo prazo, Sim. porque tem muita coisa para a gente ir aprendendo. A Oakberry é um modelo para mirar, assim, é uma É o maior marca case do food service brasileiro. A Oak, inclusive, tive até o prazer de trocar uma ideia lá em Miami mesmo com o Hugo, que é o diretor de internacionalização da Oakberry, que está com quase 600 lojas. Bom, já deve ter batido, porque os caras também estão crescendo fodido, mas os caras são o grande case do franchising de internacionalização do food service brasileiro, né? E também outra companhia, outra empresa brasileira que, entre aspas, já nasceu internacional, que é a Batio, o fundador é um italiano, que abriu em São Paulo a primeira loja e hoje está com 200 lojas pelo Brasil e já está com 18 na Califórnia. Então o Eduardo, né, eu não o conheço pessoalmente, mas já ouvi podcast, já troquei ideia com o time deles de marketing, com o Fábio, com a Steph. Ele já nasceu internacional, porque ele era italiano e abriu no Brasil. Sim. Então, e ele mirou a Califórnia, está com 18 lojas próprias, que não é franchise. Então, eu acho que é outra companhia, outra marca brasileira do food service que tem uma longa jornada de sucesso pela frente. Então, são meus dois maiores cases de sucesso. Um em expansão em PG, que se afeiçoa ao nosso case, e outro que abate em governança, em qualidade, em processos, em controle da operação à perfeição, sabe? Uma vez eu conversei com um cara lá em Londres, ele não deve lembrar dessa conversa, mas eu nunca vou esquecer que ele falou assim que nós brasileiros, a gente tem ele usou o termo assim como se fosse um karma dos 200 milhões, que é o quê? Nosso país é tão grande que a gente cria as ideias para consumo interno. E aí ele era de Israel. E ele falou assim: Israel, a gente não tem essa chance. Meu país é muito pequeno. Então, tudo que a gente cria é para o mundo. E aí ele falou: tem muito mais ideias que vieram do meu país no mundo do que do seu. Porque vocês se contentam, vocês fazem para consumo próprio, porque já é gente demais. E aí essas marcas e a Milk, vocês estão tendo esse olhar, porque o milkshake é um produto mundial, não tem fronteira. Qualquer pessoa consome, gosta. Exato. Eu lembrei de uma coisa que eu queria ter te perguntado, que eu acho muito legal da sua marca, é que vocês trabalham muito com collab, né? Sim. Quando eu visitei lá seu escritório, grandes marcas brasileiras, agora que tem uma recente que eu vi, que é a Piracanjuba, que é uma puta marca já nacional que nasceu aqui com vocês também. Como que você sempre teve essa ideia? Aconteceu no processo? Como que você Não, enxerga esse processo de collab? desde sempre, assim. Tem até um livro, falou de livro, teve um livro que eu li há 5 anos atrás, que é o Trabalho 4 Horas por Semana, que na verdade não existe, né? A gente trabalha 4 horas por hora na Milk Mu. E aí,
ele fala, deu um insightão assim, que é manda uma mensagem pra alguém que você acha que você nunca vai te responder. Então, assim, manda uma mensagem aí pro Leonardo DiCaprio, né? Uhum. Pro Donald Trump, sei lá. Inventei uma pessoa aí difícil de ser responsiva. E ali, cara, eu tinha 14 lojas. E eu sempre quis virar caderno da Tilibra, meia da Lupa e chinela havaiana, cara. Inclusive é o único que a gente ainda não conseguiu, né? Se alguém da Havaiana estiver assistindo aí, pelo amor de Deus, gente, vamos fazer um chinelo malhadinho. E aí, cara, eu comecei a bater na porta dessas grandes companhias, que são duas seculares, Tilibra e Lupo, duas seculares, né? As maiores do Brasil, uma das maiores do mundo. E a Tilibra e a Lupo com 400 lojas. Depois, eu comecei tentando com 14. Com 414 eu consegui. Então, assim, eu acho que é muito mais. Aí, aquele Lohanzinho lá que vendia Código de Sim, Defesa do Consumidor, então tá ali vivo. Então, quando você tenta, eu acho que é muito mais sobre consistência e tentativa do que qualquer outra coisa, né? sim, Por isso que eu admiro tanto o Cristiano Ronaldo aí, eu acho que é uma inspiração de consistência e de longo prazo e de obstinação diária, sim. né? Então, eu acho que é muito mais, eu acho que o sucesso das coisas está muito mais nisso, Rafa. Eu tenho certeza que antes de você explodir com os seus textos, você fez 1000 textos que pouquíssima gente leu, né? Só que você continuou escrevendo, você precisava escrever, É, eu, não eu, parou nunca. eu mandei meu primeiro livro para, até brinco na palestra, para 38 editoras, e aí eu recebi 19 nãos e as outras não responderam. Aí eu lancei de forma independente por isso. Olha isso, cara. Lohan, reta final aqui do nosso papo, como a gente está simulando aqui a escrita do seu livro, quero te fazer algumas perguntas. Se a sua história fosse um livro, quem seria o. Aí você vai me responder com o primeiro nome que vem à sua cabeça. Tá. Quem seria um grande herói da sua história? Minha mãe, sem Sua dúvida. mãe. Como que é o nome dela? Regina. Regina. Uma grande inspiração. Ah, eu falaria minha mãe também, mas tem duas personalidades que foram meus ídolos, que foram os comunicadores, que era o O Silvio Vando Santos. do Vila. Não, Deus me livre. Vando, tem meu sentimento, mas vamos por mais. É o Silvio, né? O Silvio Santos foi meu grande ídolo, assim, de comunicação, né? Legal. E o Jô Soares. Sim. Então eram meus dois ídolos profissionais, assim. Um medo. Rapaz, você sabe que isso aqui eu fiz essa tatuagem, tem 15 anos. Hoje eu não sei se eu farei de novo, mas tem um trecho de uma música do Rapa, que eu era muito fã do Falcão e coisa e tal. E aí tem aqui, os cães farejam medo, logo não vão me encontrar. Então, assim, eu acho que medo, cara, eu nem penso nesse negócio assim, Rafa. Eu só olho pra frente tentando ser feliz todo dia. Você sabe quando eu ralava lá, era garçom, vendia o trem na rua, nunca deixei de ser feliz, Rafa. Então, eu não fico muito preocupando com as coisas ruins que possam acontecer. Eu só olho pra frente e só vibro coisa boa. Então, eu não consigo te responder de bate para medo, não sei. Legal. O Vila nunca subiu pra Série A. Isso é um medo que eu tenho grande. E nós estamos correndo esse risco. Fundo do poço você já contou. A grande ideia. Ah, com certeza a Milk Moo tem entrado na minha vida, né? Que eu Sim. divido esse mérito tanto com o Paulo, com o meu sócio, com a Ana, com o Lucas, e acho que o grande mérito, a grande ideia, né? É ter a Milk Moo e outra. Olhar sempre o próximo passo com um sonho grande, não boicote o que você realmente sonha, sabe? Sim. Eu nunca boicoto. Então, chegamos aqui, eu quero ter 2.500 operações no Brasil, quero ter 50 países. Eu falo que se tem uma roupa de grife ou um carro top, eu falo, cara, se é para alguém usar, por que não pode ser eu? Eu sempre tive isso. Então, se tem tanta gente que consegue internacionalizar a marca, por que não pode ser eu? Então, eu acho que esse pezinho no chão, Rafa, com um sonho grande, eu acho que é a soma perfeita para um negócio de sucesso de longo prazo. Legal. Um dia inesquecível. Uma cena assim que você Dia inesquecível. te marcou, Quando a Milk Moo abriu a primeira loja nos Estados Unidos. Esse foi um dia inesquecível para mim. imagino. Uma trilha sonora. Uma Uma trilha música que sonora. te emociona, que representa. Não tem como não lembrar agora da Bruna, né? Minhas músicas com ela, Ah, né? é? Tem uma música aí, tema do casal? Tem uma que chama Quero Ir Pra Bahia com Você. É uma música bem legal, vale a pena. Vou escutar. Cenário favorito, o lugar que você gosta de estar e você é muito feliz naquele lugar. Puta, posso falar alguns? Tem que ser só um. Pode. Cara, Vou falar um pessoal e um profissional. tá, ó, eu amo,
pessoal é o Rio de Janeiro, eu e a Bruninha lá, inclusive nosso casamento vai ser lá, então Rio, praia, né, aquele cheiro de Altinha com o mar de Ipanema, ali é o lugar que eu mais amo, junto com Pirenópolis, eu amo cachoeira, então são esses dois, assim, e do lado de cá é meu escritório, eu Sim. amo, pra mim lá é meu parque de diversões, então E quando eu... é impressionante. O dia que você me convidou pra ir lá, a gente passa muito na porta. Eu já tinha compro o milkshake lá na loja que fica na frente, mas não tem ideia do que do que tá existe lá por atrás. trás, né? É incrível a Lá, estrutura lá. cara, o escritório é meu parque de diversões quando eu tô em Goiânia e a praia do Rio de Janeiro com Pirenópolis são meus lugares. Companheiro fiel. Companheiro fiel, não tem como não falar da Bruninha, mas eu acho que minha mãe, né, cara? Eu acho que ela foi minha grande companheira fiel, né? E o maior aprendizado nessa jornada aí, de tudo isso que você contou pra gente, se você tivesse a chance de encontrar com o Lohan de 15 anos atrás, o que você aprendeu nessa jornada que você acha que ele precisava saber lá e ainda não sabia? Rafa, eu acho que primeiro, acreditar no que a gente faz. Eu acho que se você não acredita no que você faz, você está vivendo errado. Então, acredita, Rafa. Eu falo que eu acredito tanto, pode até ser que não dê certo, mas eu acredito tanto no que eu tô falando que vira minha vida, sabe? Então, minha vida é fazer isso aqui, tudo que eu te falei, né? Então, acho que acreditar no que se faz, cuidar das pessoas e tratar todas as pessoas com dignidade e como se fosse a sua mãe, sabe? Eu acho que se você tiver essa hombridade com o ser humano, tratar todas as pessoas com educação e sonhar grande, acreditando no que você faz, eu acho que não tem como dar errado. Legal. Eu até te confidenciei isso, quando eu estive lá nos Estados Unidos, eu fiquei impressionado com a paixão das criancinhas americanas com a vaquinha. Sim, Tinha um dos colaboradores lá do mascote, assim, sim. vocês chamam ela de Mu? É Mu, esse o nome? nossa mascote. E aí, quando eu cheguei aqui, eu descobri que a Mu te mandou um recado. Tem um texto aqui dela Ó, para você, com a cara rapaz. do Precisava Escrever. Eu acho que se ela pudesse te falar algo, ela falaria algo nessa linha. Sim. Oi, Big Boss. O melhor chefe do mundo, com vários Us. Aqui é a Mu. Hoje te escrevo para lembrar um pouco de tudo que construímos nos últimos 5 anos. Você estava certo. A gente cresceu. Cresceu muito. Eu e minhas amigas invadimos os 4 cantos do Brasil e já estamos pintando em outras partes do mundo. Valeu a pena sonhar grande. Valeu a pena acreditar no seu sonho. As nossas lojas estão colorindo as ruas e os shoppings dos principais locais do Brasil. Estamos pintando as cidades com as nossas fachadas rosas e pintadinhas. Eu estou bombando, chefinho. Os adultos até gostam de mim, mas o amor mais genuíno vem das crianças. E eu adoro elas. E elas também adoram os nossos sabores, as nossas cores, a nossa história. Eu sei que tiveram momentos desafiadores até aqui. Sei que houveram despedidas e pessoas que te deixaram com muita saudade. Mas pode ficar tranquilo, chefe. O Paulo Sérgio segue te guiando e aplaudindo a nossa caminhada. A dona Regina está radiante de orgulho, te abençoando lá de cima. O melhor está por vir, para você e para a Bruninha. Eu sei que você acredita nisso. Acreditar fez com que todos nós também acreditássemos. Os colaboradores, os clientes e os franqueados. O seu sonho se tornou o nosso e é por isso que hoje ninguém ousa duvidar que um dia estaremos na Quinta Avenida em Nova York, na Champs-Élysées em Paris, no centro de Beijing e onde mais você disser que a gente tem que ir. Porque se aquele vendedor de sapatos conseguiu nos conduzir até aqui, a gente sabe que não existe nada que não seja possível. Obrigado, Big Boss. Que é isso, hein, Rafa? Isso é para fechar o nosso papo. Que Vou te mandar emoção, esse cara. texto. Você é um cara que eu admiro. Muito obrigado por ter vindo aqui Obrigado. no nosso projeto. E portas abertas. E se você quiser deixar um recado final aí para a galera que acompanhou a gente. Rafa, primeiro parabéns, porque acho que esse foi o papo com menos briefing que eu tive e acho que o que mais rendeu. Então, Legal. assim, porque a gente transcende só a superfície, né? A gente transcende a superfície, né? Então, é, passa um filmão, né, cara? Você falando aí, cara do céu, e saber que
e isso ainda é o começo, né, para onde a gente quer ir. Eu acho que hoje o que eu peço é saúde, né, para todas as pessoas que fazem a Milk Mo acontecer. Eu falo que a Milk é muito mais todas as pessoas que trabalham obstinadamente do que eu. Então, começou num sonho comigo, com o Paulo, e hoje são tantas pessoas. Hoje somos 6.000 pessoas, direta e indiretamente, 2 milhões de clientes por mês. Então, só agradecer, né, a Deus por tudo, a tudo que tem acontecido, as pessoas que trabalham duramente para fomentar esse sonho. Né, agradecer a você pelo convite, pela brilhante condução, Rafa. Eu acho que você tem um futuro brilhante como, Obrigado. como apresentador de podcast também, Feliz, eu me porque, divirto aqui, tô gostando. cara, ó, um beijo para vocês, galera que esperou até aqui, valeuzão, na velocidade 1.0, hein? Nada de acelerar. Espero voltar aqui, Rafa, quando a Com gente bater certeza. ou 50 países, ou as 1.000 lojas, ou as A 1.500. gente tem um acordo. Você falou que um dia que você for escrever um livro, eu que vou É escrever. seu. E eu acho que 1000 lojas é um bom marco pra gente começar a falar Também desse livro. acho. Vamos fazer 1000 isso. sonhos, 1000. Vamos fazer isso acontecer. Tô Vou dentro. encerrar deixando meu recado para você que acompanhou aqui até o final. Agradecer mais uma vez a Link Telecom. Eduardo, tô te esperando aqui para contar a história da Link. Agradecer o pessoal da Casa Scala, o pessoal da SS Interiores. Se você está procurando uma casa num desses condomínios dos sonhos aqui de Goiânia, se você quer construir, escolher seu lote, escolher seu projeto, Casa Scala, é só entrar no QR Code aqui da tela. E se você já está nesse período de escolher os móveis, SS Interiores, eu estou escolhendo os meus móveis lá e super te recomendo. Agradecer toda a equipe da SOB, o Ale, Marcos, Ramires, todo mundo que está aqui atrás das câmeras. Agradecer o Cicobi Unicentro, sem os parceiros a gente não seria possível. Daqui a pouco a gente vai ter Milk Moon aqui nesse cenário, milkshake, malhar tudo Vamos isso malhar aqui. esse escritório, Tem um Rafa. rapaz comercial ali que eu já vou puxar uma conversa com ele. E para fechar, o Thiago Malta, meus amigos aí da B2, muito obrigado por esse cenário e por ter acreditado no nosso projeto, tá? A gente vai encerrando aqui, tem mais empresários, mais personalidades para a gente conversar nos próximos dias e eu conto com vocês. Um abraço.